Eu tinha escolhido aqui no livro de, vamos ver, Oséias. Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. É para falar de um assunto bem conhecido, mas eu quero pegar uma parte que está nesse versículo aqui, né? Oséias, capítulo 2. Oséias fica no Velho Testamento, depois do livro de Daniel, eu acho, se não me engano. Depois do livro de Daniel. Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4. Podemos ler? Amém. Está escrito assim, Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Os irmãos podem se sentar. Essa passagem aqui no livro de Oséias, ela se refere àquela luta que Jacó teve com Deus. Eu quero falar disso para você nessa noite e mostrar como Deus é grande, é bom, é perfeito, é fiel, é real, é justo, e que até o mundo, do jeito que ele está andando, para nós pensamos assim que está tudo errado, mas para Deus não está, porque faz parte das escolhas humanas, e ele escolheu fazer o homem e deixou o homem fazer o que ele bem entendia. Então, se existem coisas erradas no mundo, não é culpa de Deus, mas é parte do plano, porque ele entregou a terra para o homem, ele criou o homem e disse para o homem: sujeitai a terra e dominai. Os irmãos olham que certamente você já ouviu muitas vezes falar a respeito dessa luta de Jacó com o anjo. Só que antes que a gente comece a falar do significado, do que podemos aprender disso daqui, é preciso lembrar de Jacó desde o seu nascimento. Eu digo para os irmãos, esses dias eu estava conversando com a Ivana, e você precisa aprender muito para poder transmitir para os outros, né? Imagina, uma pessoa com 3, 4 anos de convertido, ele tem como é que se diz, idoneidade, quer dizer, condições de ensinar os outros? Eu acho que não, porque uma coisa que eu aprendi é isso, que nós devemos aprender sempre. Todo dia a gente aprende coisa nova, todos os dias. A gente nunca sabe de tudo. Se soubesse de tudo seria uma maravilha, né? Mas viver aprendendo é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Eu não gosto de quando falo uma coisa para a pessoa e a pessoa assim: isso eu já sei, isso eu já sabia. Pois quando ele vem me contar uma coisa que eu já sei, eu já sabia, eu fico com meus ouvidão bem grandes assim, ouvindo, porque ele pode dizer uma coisa e diz assim: isso aí eu já sabia, eu já ouvi, mas vou ver se ele vai trazer alguma coisa diferente. É assim que a gente faz. Agora, trazendo isso para a vida espiritual, a gente precisa compreender que uma pessoa hoje, com 30, com 40 anos, 50 anos, que ele entregar a vida dele para Jesus agora, né? Quer dizer, a vida dele começou naquele momento, né? É a partir dali que Deus vai contar a vida dele, porque a Bíblia diz: necessário vos é nascer de novo, porque para Deus aquela vida que você viveu no mundo não vale nada. Você agora é uma nova criatura. Então eu não acho que uma pessoa que tenha 2, 3 anos de crente, 4 anos, que ele vai perder para um que tenha 30 ou 40 anos. Isso vai depender de quê? Da disposição espiritual dele. Porque uma pessoa pode ter 40 anos de crente e não saber nada, não entender nada, não sabe de nada. É isso que eu quero explicar para os irmãos. Quer dizer, o tempo que a gente perde
em não fazer aquilo que Deus ensina para a gente fazer. Então, uma pessoa que tem 3, 4 anos de crente, 5 anos de crente, ele não precisa ficar se sentindo, como é que se diz assim, desfavorecido diante de uma pessoa que tem 40 anos de crente, porque isso não quer dizer nada. O que eu quero dizer para você é o que faz com que uma pessoa seja alvo das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando, alguém cujo coração seja perfeito para com Ele. Quer dizer, Deus está procurando na terra, andando, olhando, para saber onde Ele encontra uma pessoa que esteja disposta com o coração dele, cujo coração Deus possa dizer assim: eu posso investir nessa pessoa, essa daqui vale a pena investir. E é esse que Deus chama, é esse que Deus escolhe, porque os olhos do Senhor estão nos procurando. E aí o que a gente vê na vida, antes da gente chegar no ponto onde Jacó lutou com o anjo, eu quero que você compreenda que a Bíblia nunca fala as coisas de uma vez por todas, e ela não fala as coisas tudo de uma vez só. Ela fala assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, porque é uma revelação progressiva. Então, as coisas que acontecem lá no livro de Gênesis, você vai encontrar no livro de Mateus explicação que o livro de Gênesis não dá. Por exemplo, a gente sabe que ali diz que Caim matou Abel, mas a gente só vai saber por que Caim matou Abel nos livros do Novo Testamento, que diz que ele matou o irmão por inveja, ele matou porque ele era do maligno. Quer dizer, ele era uma pessoa perversa, ele era uma pessoa mau. Deus, olha, não foi da noite para o dia que Caim resolveu matar Abel. Ele era uma pessoa que as obras dele não valiam nada. Ele era um ímpio. A Bíblia diz que ele matou porque as obras dele eram mal, porque ele era do maligno, ele era ímpio. Então quem diz isso é o Novo Testamento, não é lá no livro de Gênesis, você não vai ver isso. Olha só o que significa você ser alvo de Deus. Deus diz assim: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. E um dia, os irmãos sabem, essa daí é parte também dessa revelação. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú? Quer dizer, aborreceu, quer dizer, não se agradou dele. Não gostei de Esaú. Um dia, eu preguei essa palavra, amei a Jacó e aborreci a Esaú, na central. Eu acho que durante esses 33 anos que eu moro em Gravataí, eu preguei na central, eu acho que no máximo 3 vezes que eu preguei lá, 3 vezes foi muito. E eu preguei uma vez isso aí, e quando preguei, uma mulher veio me encontrar lá na coisa assim: nós temos que mudar essas pregações. Por que Deus aborreceu Esaú? Eu disse assim: a senhora não gostou? Não gostei disso. Então vai falar com Deus. Quem aborreceu foi ele, não foi eu. Tem gente que não sei, parece que não tem noção das coisas. Eu não concordo com isso. Com quem que você não concorda? Comigo? É a Bíblia que está dizendo. Deus disse: eu não gostei de Jacó, de Esaú. Acabou a história. A senhora não gostou da mensagem? Então vai falar com Deus. Vai pedir para ele mudar a Bíblia, que é o que as pessoas querem que muda. E Deus disse assim: eu amei Jacó, mas não gosto de Esaú. Eu não quis, aborreci Esaú. Aborrecer nesse caso é amar menos, quer dizer, não tive prazer nele. Por que Deus não gostou de Esaú? Deus não gostou de Esaú, Deus não gostava de Esaú, primeiro porque ele era profano. Ele não valorizou naquela questão ele nasceu, olha só, por que eu digo para você? Eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, se você se acha uma pessoa desvalida nesse mundo, você é o número 1. Você está na ponta, no topo, para ser a grande pessoa que Deus quer. Porque Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas que não são, para confundir as que são. Porque Deus nunca está do lado do mais forte. Deus está sempre do lado do mais fraco e do mais desfavorecido. Ele não precisa dos grandão, ele precisa dos pequenos. Então você diz assim: mas eu não nasci, fulano não nasceu num berço de ouro, eu nasci assim.
Quando Esaú nasceu, ele tinha por direito a primogenitura. Quer dizer, a herança do pai dele, a herança de Jacó, que era o pai de Esaú e a herança de quem? Me ajuda, Isaac. Obrigado, pastor. A herança de Isaac, do pai, eu acho que era 10 vezes, né, para o primogênito. Era uma porção muito grande. Por exemplo, se ele tivesse, sei lá, 1000 casas, 90, ou uma parte bem grande ficava para o primogênito. O resto ficava, dividia para os outros. Eu sei que o primogênito tinha todas as bênçãos. O primogênito era o filho que nascia em primeiro. Esse era o primogênito. Então quer dizer que a sorte, a vida, como dizem muito aí, né, o universo estava conspirando a favor de Esaú, porque ele já nasceu com direito a ser o primogênito. Ele era o primogênito, não é? Mas aí acontece um fato. Olha só como Deus está por trás de tudo. No ventre da mãe dele, Jacó pegou no calcanhar dele, do irmão dele. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, porque eu digo para você uma coisa: o conhecimento de Deus é antes de todas as coisas. Ninguém é como Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Uma coisa está começando, Deus sabe como vai terminar. Então Deus faz as coisas de uma tal maneira, que a maneira como Ele age, como Ele faz, vai calhar direitinho com aquilo que o ser humano vai fazer, porque ele não pode errar. Deus não erra. Então quando Deus criou no ventre, aquilo foi uma coisa natural, no ventre da mulher de Isaac, e se não me engano era Rebeca. Tinha ali 2 crianças, Isaac e Jacó. E inconscientemente, Jacó, quando a mulher foi dar à luz, saiu, lá vem Esaú. E quando puxaram, lá vem o outro agarrado no pé dele. Jacó pegou no calcanhar do seu irmão, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Isso está escrito aqui porque tem um valor extraordinário para essa história de quando Deus escolhe uma pessoa. Quer dizer, eles nem tinham ainda nascido, mas Deus já escolheu no ventre Jacó. Você é o meu escolhido. Amei Jacó e aborreci Esaú, porque Deus olhava para o caráter dele, para a ambição dele. Uma pessoa que você vai ver que desde o começo era uma pessoa que valorizava as coisas espirituais, uma pessoa que perseguia a bênção de Deus. Não é como hoje. As pessoas não ligam, não se importam. Tá, se você não se importa com as coisas de Deus, Deus também não se importa com isso e não se importa com você. Se você é que nem Esaú, que vem da sua primogenitura por um prato de lentilha, porque as pessoas, irmãos, eles pensam somente no agora. Se você chega numa empresa e a empresa diz: olha, fulano, se tu fizer isso, todo mundo vai se esforçar por um determinado tempo, com aquela ambição de alguma coisa, mas depois vai murchar. Mas quando você chega numa empresa, todos estão observando sua maneira de chegar, seu jeito. Você fica lá, você trabalha, você é uma pessoa dinâmica. Ele, vamos pegar aquela pessoa e botar para lá. E ele sobe de carro, e o outro também, e vai subindo. É assim. E aí, o que Deus olha para nós é a mesma coisa. Não é isso que Jesus diz? Ao que tem será dado e terá em abundância. A quem tem será dado e terá em abundância. Aí vai havendo um distanciamento. O que tem cada vez mais, e o que não tem nunca. Por quê? Por que é assim? Porque eles estão em caminho inversos. Um está lutando para crescer, o outro está deixando. Isso aqui não vale nada, eu vou ficar para cá, vou ficar para lá, vou ficar para lá. Cansei de explicar isso, que quando a gente faz as coisas, a gente faz para nós mesmos. Cansei de explicar isso na escola dominical e nas pregações, enfim. Se você é um varredor de rua, você tem que ser o melhor varredor de rua do mundo. Se você trabalha numa cozinha
lavando o prato, você tem que ser a melhor lavadora de prato do mundo. Porque você tem que ser boa naquilo que você faz. Você tem que ser excelente. Não existe trabalho indigno. Existem pessoas indignas do trabalho que é dado para elas. Não é? Eu olhava lá em Viamão, ficava lá de tarde lá olhando para um lado para o outro lado, e sempre aquelas mulheres varrendo, passavam. Tinha umas que eram uma prática, era não deixava nada. Eu dizia assim, meu Deus, como é bom ver uma pessoa trabalhar com osso. Depois via aqueles relaxados, sabe? Pegava um papel de sorvete, voava para lá e deixava para lá. E você está fazendo um serviço para você. Porque, como eu já falei muitas vezes, se eu contratar uma pessoa para levantar um muro, para mim, se eu for um mau patrão, uma pessoa péssima, um homem que não vale nada, que começar a xingar ele, faz isso direito, blá blá blá, você não está fazendo direito, esse serviço não sei o que lá, e tal. Se ele é uma pessoa que ele tem dignidade, ele vai fazer direito, Aí quando eu sair, quando eu olhar para o muro, eu disse, esse cara sabe trabalhar. Esse cara era trabalhador. Aí quando alguém chegar lá fora, vai dizer assim, sabe aquele muro que tu fez? Todo mundo que vê elogia. Aí ele vai dizer, pois é, mas aquele homem não vale nada. Então quem não vai valer nada sou eu. Então você não vai pegar e dizer assim, sabe uma coisa, esse sujeito que me contratou, ele é uma pessoa que não vale nada, eu vou fazer esse muro todo torto. Eu vou fazer assim, pois é, tu vai fazer torto, quando tu virar as costas e ele cair, aquilo foi a tua obra que está ali, vai testemunhar de ti. Aquele é o teu trabalho. Não importa se os outros não valorizam o que você faz. Você trabalha para si mesmo. Você faz por si mesmo, para mostrar seu valor, para mostrar sua dignidade. Então não existe trabalho indigno. Existem pessoas indignas, que não são dignas do trabalho humilde que é dado para ela, que faz com que ela seja reconhecida. Não, você não vai ficar fazendo isso, vou te colocar no lugar maior. Não, aqui você é pouco, eu vou te dar mais coisa ainda. E as pessoas não sabem disso, mas Deus também é assim. E a história de Jacó começa ali. Ele queria nascer primeiro, ele queria aquela bênção. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, porque ele disse assim, não, eu é que quero ser o primeiro, não você. Mas saiu grudado os dois. É o único caso que a gente encontra aqui na Bíblia. Aí Deus disse assim, esse homem tem futuro. Essa criança tem futuro. E Jacó, quando ele chegou lá no Val do Jaboque, naquele riacho que ele tinha que atravessar, que ele se encontrou com Deus, aquilo era resultado de tudo. Não pense que eu, ou você, ou qualquer pessoa, ia ter o privilégio de se encontrar com Deus e dizer assim, hoje eu vou batalhar contra esse homem aqui, eu vou ajustar a minha força, a força dele para ficar igual. Quero ver a vontade dele. Porque Deus nos prova, irmãos. Não, Deus nos prova. A Bíblia diz que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E o ouro é provado. Por que Deus não provaria a nossa fé? Então Deus não vai fazer isso com qualquer um. Mas a história de Jacó era toda uma história assim. Um homem ambicioso pelas coisas do céu. E ele saiu, você sabe de uma coisa, meu pai está para morrer. E eu sei que o primogênito é que leva tudo. E eu sou o menor na casa do meu pai, e eu não quero ficar nessa não. Tinha eles dois, né? Se não me engano, eram só eles dois, né? Acho que só tinha eles dois. Eu sou o menor, eu vou ficar com o resto, não. Meu irmão vai levar tudo, vai levar 90% da herança do pai, eu vou ficar só com 10%, não. E aí chegou a hora do pai arrumar, dar a bênção para ele, ele correu. Viu que o irmão dele disse, agora que eu pego ele, então passa. Isso que não gostou, a mulher não gostou. Porque ele foi um trapaceiro. E daí, que tipo de trapaça que ele fez? Deus nos julga, cada um de nós, pelas nossas atitudes, pelo que a gente faz. Deus não olhou Jacó como um trapaceiro, ele olhou alguém que tinha força de vontade, tinha ambição pelas coisas boas. Não é?
Ele fez errado? Fez errado, mas Deus não estava olhando para o erro dele, estava olhando para o desejo do coração dele de ser uma pessoa digna de vencer. E aí ofereceu o irmão dele lá com essa coisa que eu falei dos empregos, é porque as pessoas são muito imediatistas, né? Imediatista, ele quer agora. Ele quer agora. Ah, esse emprego ali é 1.500, eu não vou querer, porque isso aí não vai dar para nada. Ah, tu vai ir nada, 1.500 é mais do que 1.000, mais do que 500, mais do que nada. Né? Você tem que pegar o pequeno para poder crescer, mas são muito imediatistas. Foi o que o Esaú fez, assim, para que eu quero primogenitura, se eu estou morrendo de fome? Né? E aí comeu o prato de lentilhas e disse, me jura que a tua primogenitura é tua, quer dizer que de agora em diante o primogênito sou eu. Ele disse, tá bom, tá feito. E tomou a primogenitura do irmão dele com engano. E depois enganou o pai dele. Então Deus sabia com quem estava tratando, mas Deus estava de olho naquele camarada. Porque como dizia alguém, hoje de manhã conversando comigo, ele disse assim, a cobiça é pecado, mas a cobiça ela é pecado porque a gente cobiça uma coisa que é do outro, uma coisa que tem, que não pertence a nós, isso é cobiça. Agora, ambicionar as coisas é diferente, né? Você querer ter uma casa bonita, você querer ter um carro bonito, você querer olhar uma roupa bonita, querer comprar, você olhar um paletó, uma coisa, querer trocar uma geladeira, um fogão, uma coisa. O pecado é quando a gente cobiça o que os outros têm, né? Então, nesse caso aí, o Jacó, ele cobiçou, ele estava realmente, ele queria tomar a primogenitura do irmão dele, ele tomou. Então, mas Deus estava vendo aquilo, né? Jacó estava errado? Estava, mas Esaú estava mais errado ainda, porque desprezou uma bênção e ele ganhou aquela bênção. Mas veja, por que eu digo que isso era tudo resultado da nossa vida? Aquilo que a gente vem desde o começo, Deus fica observando a nossa vida. Jacó chegou lá na casa do tio dele, o tio dele começou a dizer assim, olha Jacó, tu trabalha 7 anos por essa mulher e depois pela Raquel. Ah, tá bom, trabalhou. Aí já foi enrolado também, porque quem semeia, colhe, né? E aí ele disse assim, no dia de dar a moça, eu trouxe a Léa. Não, mas não era essa. Ah, não era, mas vai ter que ser essa. Tu quer a outra, tu vai trabalhar mais 7 anos. Então ele começou a sofrer um pouco as consequências do erro dele. Tudo bem, ele trabalhou, né? Estava pagando o erro, os pecados dele. 14 anos por 2 mulheres. Aí depois ele começou a dizer assim, o teu salário, Jacó, são as ovelhas vermelhas, as malhadas, toda ovelha malhada que nascer é minha, tá? Aí daqui a pouco ele fazia alguma coisa lá, tudo mais, e aí só dava ovelha vermelha, ovelha vermelha, ovelha vermelha. Aí o Labão, peraí, agora vamos fazer o seguinte, a malhada, a vermelha é minha, a malhada é tua, e trocava. 10 vezes Labão fez aquilo, mas ele usava de ele era tão ambicioso pelas coisas, e isso não era bens materiais, isso aí era coisas de Deus, porque ele buscava a direção de Deus. Assim, Senhor, me ajuda. E aí Deus, ele fazia umas coisas lá, botava umas varas na frente para as ovelhas, e ele era esperto também, né? As ovelhas fortes ele separava para ele, as fracas ele deixava para o Labão. Ele nunca deixou de ser enrolando, né? O Jacó. Mas se a Bíblia diz que Deus se agradou dele, era por causa da atitude guerreira dele, de querer conseguir, de querer conquistar, de querer ambicionar coisas grandes, não é? Então, quando ele fugiu da casa do pai dele, do sogro dele, aí, olha só, é aí onde entra a nossa história, né? Aí é onde vamos chegar aqui na parte principal dessa mensagem. Então ele tinha um aperto, irmão, porque ele estava sendo perseguido pelo sogro, né? Ele estava sendo perseguido pelo sogro que queria tomar as mulheres dele e as coisas dele até matar ele. E lá adiante vinha um irmão dele em encontro dele também, e ele disse assim, agora vou morrer, né?
E aí ele encontrou com o sogro, Deus guardou ele, Deus pediu misericórdia, orou ao Senhor, pediu que Deus guardasse, acertou as coisas com Labão. Depois ele mandou presentes para Esaú, para que o irmão dele não viesse e não matasse ele. Acontece que ele fez uma oração a Deus: Deus, me guarda do meu irmão, para que meu irmão não venha e não mate meus filhos, minha mulher, me guarda. E tomou aquelas providências. Então eu quero dizer para os irmãos que chega um momento em que Deus apertou ele como se botasse assim numa prensa, sabe? Diz assim: ó, você é um enrolão, você é uma pessoa, errada, pecadora, mas hoje eu vou me mostrar para ti, hoje eu vou mudar a sua vida. É assim que muda, um encontro com Deus. Hoje eu vou mudar você, eu vou transformar você, você não vai mais ser Jacó, né? Deus diz assim: eu vou mudar até o seu nome, porque eu me agrado do teu jeito de agir, mas não me agrado da forma como você faz. Você está fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Quer dizer, o que você tem que fazer é isso: ser um lutador, ser um vencedor, ser uma pessoa insistente, ser uma pessoa dinâmica. Mas só que você está fazendo errado, porque você é um enrolador, não é? Então, ele se encontrou, quando ele passou toda a família, apareceu um homem que começou a lutar com ele. Aquele homem começou a lutar com ele. E o interessante dessa luta, meus irmãos, eu vou contar isso para vocês. O interessante dessa luta é que ele não sabia que era um anjo de Deus. O tempo todo ele ficou lutando, acreditando que estava enfrentando algum espião que Esaú tivesse mandado, porque, para ver, vai lá ver quantas pessoas ele está trazendo, se ele tem exército, isso tudo mais. E eu quero dizer para os irmãos que essa luta, para mim, ela não é uma coisa fantasiosa, como muita gente pensa. Quando eu era criança, eu vi uma briga de dois rapazes. A gente era tudo criança. Tinha um pequenininho chamado Zeca e o outro era Livanildo, dessa altura. E a gente estava assim, eles pegaram uma briga tão grande, e eu estava junto com eles. Eles andaram acho que umas 2 quadras se pegando no pau, né? E o cacete comeu, feio, coisa. E o pequenininho apanhava, mas não parava. O grande era mais forte, mas ele chorava, ele espumava e corria e atacava o grande. Chegou um momento que o grande, o tal do Livanildo, se cansou e disse assim: cara, vamos parar. Mas o pequenininho chorava, apanhava, mas não parava. Eu acho que essa era mais ou menos a briga que ele pegou com aquele homem. Ele já se agarrou ali com ele, brigava e tal. Mas o anjo não usou, não era um tipo de um Saiyajin, sabe, do Dragon Ball, usando coisa. Ele estava agindo como um homem, força de igual para igual, mas para testar a resistência e a força e a determinação daquele homem. E aí ele começou a lutar, e aí ele começou a prevalecer, porque o anjo disse assim: é hora de parar, vamos parar. Você sabe, você já brincou também com criança? Criança, quando a gente começa a brincar, eles não querem parar nunca mais, né? E assim, e o anjo dizia assim: bora, já está amanhecendo o dia, para com isso. Não vou parar. E aí, aqui está dizendo que ele chorou. Ele chorou. Jacó chorava, acho que nem o Zeca, ele chorava, ele gritava, ele pegava pau, pegava pedra, e aquele homem não deixava ele atravessar o rio, e ele queria. E aí chegou uma hora assim que eu acredito, na minha visão assim, acho que o Jacó deve ter dado uma gravata no anjo, mas o anjo não podia usar do poder sobrenatural, e disse: me larga que agora acabou, chegou. Ó, bateu o sino aí, bateu o gongo, né? Me larga. Aí ele entendeu que era um anjo de Deus. E ali ele chorou, e suplicou: me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus falou com ele: como é teu nome? Meu nome é Jacó, se chamarás Israel, porque tu lutaste e tu venceste. As pessoas não entendem que Deus nos prova, porque Deus não vai levar para o céu covarde, Deus não vai levar para o céu profano, Deus não vai levar para o céu pessoas que desprezam a sua
presença, pessoas que desprezam as riquezas celestiais, pessoas que desprezam as suas promessas. Para que dar todas essas bênçãos a um homem profano que não se importa com isso, que troca a sua primogenitura, que troca os seus bens espirituais e permanentes, eternos, por um prato de lentilha? Não, essa bênção não será sua. Alguém vai tirar de você. E eu vou dizer: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú, porque Jacó cumpriu o propósito de Deus. Deus podia salvar a humanidade inteira para levar para o céu, para estar lá com Ele, mas Ele não quer gente profana, Ele não quer gente covarde. Ele diz assim: os covardes que saiam, que fiquem para trás, os profanos. Deus leva pessoas escolhidas, lavadas, remidas, santificadas no sangue de Jesus, pessoas que valorizam essas coisas, como o apóstolo Paulo, que disse: eu morri para o mundo. Eu não estou atrás de nada nesse mundo, eu estou atrás, espero minha coroa, espero minha recompensa. A minha recompensa está no céu. Viver, meus irmãos, ambicionando as coisas do céu, as coisas permanentes, as coisas de Deus. E ele recebeu, passou a noite toda. E eu digo para os irmãos: nós vamos fazer uma vigília aqui, dia 27. Depois eu falo para os irmãos sobre essa vigília. Mas, irmãos, às vezes eu já passei situações na minha vida onde eu passei a noite toda orando. Ali eu passava a noite toda, que nem Jacó, chorando, esfregando minha boca no chão, e dizia: Jesus, eu queria morrer aqui, eu não queria ir para outro lugar. Não cheguei a amanhecer o dia, mas passava 2, 3 horas orando, até que a bênção chegou. Um dia eu sonhei que entrava uma luz na minha casa, né? Naqueles dias que eu ficava lutando com Deus: meu Deus, me ajuda, me ajuda. Aí eu sonhei que entrava uma luz, e minha família me chegava assim, trazendo presentes para mim, trazendo presente, sabe? E eu disse: meu Deus, o que significa isso? Mas as coisas começaram a mudar a partir dali. Os irmãos sabem que eu tinha uma lojinha ali perto do Carrefour, que não tinha nada. E daqui a pouco começamos a vender. Eu corria, comprava guarda-chuva, vendia, comprava umas camisetas, vendia. Teve a Copa do Mundo, ninguém tinha camiseta do Brasil ali, só eu vendendo camiseta de Brasil. A Ivana corria em Porto Alegre, buscava 3 vezes lá, chegava de manhã, buscava, pega de novo, pegava o ônibus e ia lá. E eu me lembro que um dia eu estava no banheiro e a Ivana, e eu só não tinha empregada, era só eu e ela. E a Ivana: Ronaldo, abre que eu preciso de troco, que a loja está cheia. Aí eu levantei: Deus do céu, Jesus resolveu me abençoar e parece que Ele está com pressa. Deus resolveu me abençoar e parece que Ele está com pressa. Aí esses dias eu vi no Facebook uma coisa que dizia assim: quando removermos tudo que nos impede de orar, removeremos tudo que nos impede de vencer, porque a vitória está aí. Né? Deus é que dá, é Ele que pode dar, mas aí é que está. Se não dá para quem busca, quem pede recebe, quem insiste recebe, né? Deus está escolhendo para morar com Ele pessoas excelentes, pessoas assim, excelente do ponto de vista dele, pessoas, homens de verdade, homens corajosos, homens valentes, homens que não se curvam diante do mundo, homens que não se vendem. Você sabe que eu morei na cidade de Brasília, já vou encerrar, deu 9h30 ali. Eu morei em Brasília, e lá eu vi muitos americanos fazer missões, sabe aquelas missões que vinham lá dos Estados Unidos? Então, missão, chegava ali até meu irmão contou uma história que tinha lá a Igreja de Cristo, que os americanos chegaram, construíram prédio, construíram salas para estudo, construíram um prédio e tinha poucos membros, assim, sabe? E eles vão embora, deixa tudo isso e ainda pagam para alguém
para alguém ficar cuidando daquela obra até que ela coisa. Eu digo assim, que coisa maravilhosa. Já os brasileiros não. Eles querem eles querem solapar tudo, né? Eles querem o lucro. Eles querem o dinheiro, né? Então os americanos, por isso que eles são ricos, né? Porque o que interessa a eles? Salvar as almas. Colocar aqui mesmo tinha uma creche, um orfanato que os americanos vieram, fizeram ali, pagaram, botaram todo o dinheiro dele. Mas quando eles foram embora era só briga, todo mundo que estava se matando querendo um orfanato. Mas ninguém queria pregar a palavra de Deus, ninguém queria fazer nada, é assim. Então hoje em dia você acha o quê? Acha o quê? Que esses evangelismos que fazem por aí, que fazem tudo e que cobram entrada e tudo mais, Jesus vai levar essas pessoas com ele? Não vai levar. A bênção de Deus está aqui. Deus ama aquele que é corajoso, né? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo e entenda que aquela briga, luta de Jacó com Deus foi real, mas Deus lutou com ele como homem, sem usar o poder especial que ele tinha, né? Aquele poder sobrenatural. Mas Jacó mostrou que ele era corajoso. Deve ter sido, pedra, pau, pedaço de pau, tudo jogavam naquele anjo, aquele irmão morria, não desistia, e ele desesperado, aí diz: Jacó, eu sou o teu Deus, eu estou aqui para te provar, você merece, aleluia, você é digno, você lutou com Deus, você lutou com os homens, você é um vencedor. E no livro de Apocalipse está escrito: ao vencedor, a quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ao vencedor. O céu é para os vencedores. Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o mal, vencer as adversidades da vida, porque você não vive, quem vive é Cristo que vive dentro de você. E você vive na fé que você tem no Filho de Deus. Vamos orar? Os anúncios nós já demos, né? Amanhã, sábado, tem culto. São todos bem-vindos. Os irmãos que porventura tenham nos assistido aí no Facebook, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, nesta noite, por tua bondade, tua misericórdia, tua graça derramada sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz e a tua proteção, Senhor. Por onde quer que andarmos, por onde quer que formos, onde quer que estivermos, a qualquer hora do dia ou da noite, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, para nos guardar, proteger e livrar de todos os perigos e de todo o mal. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. E todos digam amém. 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 Que Deus abençoe a todos.